Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nessa aula nós vamos falar sobre a concentração das soluções. Nós vamos aprender a medir, a calcular a concentração das soluções. Nós já fazemos isso qualitativamente o tempo todo no nosso cotidiano. Eu tomo um suco, né? E esse suco tá fraco, eu falo, que suco aguado, que suco fraco. Eu tomo um café, eu falo, nossa, que café forte. O que é isso? Eu estou falando a todo momento que um suco está mais ou menos concentrado. Porém, eu estou no campo qualitativo. Eu só falo, esse café é forte. Esse suco é forte. Nossa, esse suco tem uma alta concentração de vitaminas. Nossa, esse suco é muito saudável porque tem muita vitamina ali dentro. Mas o que é esse muita vitamina? Quanto de vitamina que eu tenho? Como que eu posso quantificar isso, né? Por exemplo, ali eu tenho 10 gramas de vitamina por cada litro de suco. Agora sim, eu estou quantificando. Para isso, nós vamos usar as concentrações. E aí nós podemos medir essa relação entre soluto e solvente de diversas maneiras. E nós vamos ver aqui cada uma dessas maneiras. Então, vem comigo. Aqui, guys nobre, vamos começar relembrando o que é uma solução. Soluções são misturas homogêneas, formada por soluto mais solvente. E aqui em concentração, nós representamos o soluto pelo índice 1 e nós representamos o solvente pelo índice 2. Por exemplo, se você está lá no exercício e o exercício fala para você isso aqui, M1 igual a 100 gramas. O que isso aqui quer dizer? Que a massa do soluto é igual a 100 gramas. Tá bom? Então qualquer coisa que vier acompanhada do número 1 quer dizer que essa qualquer coisa é qualquer coisa do soluto. Então se eu tiver V1 é o que? Volume do soluto. N1, número de mols do soluto, ok? Agora, se o exercício tivesse M2 é igual a 1 kg, quer dizer que a massa do solvente é igual a 1 kg. Então, o 2 é o índice do solvente. Beleza? E qualquer coisa que tiver o número 2 vai ser qualquer coisa do solvente. Então, se eu tiver V2, volume do solvente. Se eu tiver N2, número de mols do solvente. Beleza? E solução? Solução é quando eu não tenho nada, não tenho nenhum índice. Então, por exemplo, se tiver no exercício que M é igual a 1,1 kg, quer dizer que a massa da solução, né? E solução é soluto mais solvente, é todo mundo. Então a massa da solução é 1,1 kg. Se eu tiver V, o volume da solução. Se eu tiver N, o número de mols da solução. Combinado, guys nobre? Belezinha? Pronto. Agora que nós vimos esse detalhe super importante, vamos falar das concentrações. Isso mesmo, concentrações no plural. Nós temos várias maneiras de calcular a relação entre soluto e solvente. Porque concentração é isso, né? Quando a gente calcula a concentração, nós estamos fazendo relações entre quantidade de solutos pela solução, quantidade de soluto pelo solvente. Nós estamos relacionando essas três coisinhas aqui: solução, soluto e solvente. E nós podemos calcular isso de diversas maneiras. Eu posso calcular em gramas por litro, né? Quantos gramas eu tenho em 1 litro de solução? Quantos gramas de soluto eu tenho em 1 litro de solução? Eu posso calcular em mols por litro. Quantos mols de soluto eu tenho por litro de solução? Eu posso calcular em porcentagem. Então tem várias maneiras que nós podemos calcular a relação entre soluto, solvente e solução. E nós vamos ver cada uma delas. Vem comigo. Aqui, vamos começar pela concentração comum. Concentração comum, que é também chamado de concentração em gramas por litro, vai ser a massa do soluto, M1, dividido pelo volume da solução. Então, para calcular a concentração comum, eu pego a massa do soluto e divido pelo volume da solução. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui um recipiente, eu tenho 2 litros de água e eu jogo aqui dentro 20 gramas de sal de cozinha, de NaCl. Joguei 20 gramas de NaCl ali em 2 litros de água. Então, mexi, virou uma solução, correto? Se eu pegar a massa do soluto, que é 20, e dividir pelo volume da solução, que é 2 litros, eu vou ter quanto? 10
gramas por litro. Então essa vai ser a concentração, né? Então 10 gramas por litro. O que isso quer dizer? Que a cada litro dessa solução eu tenho 10 gramas de cloreto de sódio, tá bom? Então a concentração comum diz pra gente que em 1 litro de solução, qual é a quantidade em gramas de soluto que tem lá dentro, tá bom? Então, ó, a massa, ela vai ser dada em gramas, tá? Então, se tiver em quilo, a gente tem que converter para gramas. O volume vai ser dado em litros, então se tiver em ml, centímetros cúbicos, eu tenho que converter para litros, tá? E grama dividido por litro dá a própria unidade aqui da concentração comum, que é o quê? Gramas por litro. Beleza? Densidade. Densidade a gente já está careca de saber. Densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Olha, o M não tem índice, então é a massa da solução, é todo mundo. Então aqui a solução é quem? É cloreto de sódio mais a água. Eu tenho que pesar todo esse sistema para ter a massa da solução, dividido pelo volume da solução, tá? Que é o volume também de todo mundo. Beleza? Olha só, a massa vai ser dada em gramas, o volume vai ser dado em ml, ok? O volume também aqui na densidade pode aparecer bastante em centímetros cúbicos, mas não se preocupe porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então se eu falar gramas por centímetro cúbico, é a mesma coisa que eu falar gramas por ml, porque 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Belezinha? E a minha densidade então vai ser gramas por ml. Beleza? Então se tiver em litro eu converto para ml, se tiver em quilo eu converto para gramas e eu encontro a minha densidade. A densidade de gases muitas vezes vai aparecer para a gente em gramas por litro, mas aqui nós estamos falando de soluções, né? E soluções aquosas nós vamos ter geralmente gramas por ml. Belezinha? E o que a densidade representa para a gente? O que quer dizer densidade? Quer dizer qual é a massa contida em um determinado volume. Então, se eu pegar 1 ml dessa solução e colocar numa balança, qual é a massa daquele 1 ml? Tá bom? Então, densidade é essa relação entre massa e volume da solução. Então, o quanto pesa? Eu tenho uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, tá? Estou carregando uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. Quanto pesa aqueles 2 litros de Coca-Cola? Qual é a massa daqueles 2 litros de Coca-Cola? Essa relação de o quanto pesa, né? Qual é a massa de um determinado volume, quem dá pra gente é a densidade. Nós explicamos isso muito bem na nossa aula de densidade, que você pode assistir de novo, beleza? Agora, próximo, nós temos o título. Título, nós podemos ter título em massa e título em volume. Título é o seguinte, é a massa do soluto pela massa da solução. Então eu vou pegar a massa do soluto e dividir pela massa da solução. Olha só, massa é dada em gramas, né? A massa do soluto é dada em gramas. A massa da solução também é dada em gramas. Eu tenho grama dividido por grama, eu vou acabar cancelando as unidades. O título, ele é adimensional, ou seja, o título não tem unidade. Eu expresso o título geralmente em porcentagem, beleza? Então eu pego a massa do soluto, divido pela massa da solução, não vai ter unidade, eu posso expressar isso em porcentagem, beleza? E eu posso calcular também o título em volume, que vai ser o volume do soluto dividido pelo volume da solução. E de novo, eu vou dividir litro por litro, ml por ml, eu vou cancelar as unidades e o título vai ser também adimensional, ou seja, não vai ter unidade. Eu posso expressar ele em porcentagem. Combinado? Agora, vamos relacionar concentração comum, título e densidade? Como assim? Vamos colocar esses três numa única fórmula? Como que a gente faz isso? Ó, vem comigo. Olha o título. Título, né, a massa do soluto pela a massa da solução. E se eu fizer isso aqui, ó, falar que a massa do soluto é igual a título vezes a massa da solução. O que eu fiz aqui? Ó? A massa da solução estava dividindo, eu passei para cá multiplicando. Então eu posso dizer que a massa do soluto é isso daqui, correto? Agora, dá uma olhada na fórmula da concentração comum. Ela é a massa do soluto pelo volume da solução. Então eu vou escrever aqui, ó,
massa do soluto dividido pelo volume da solução. Eu sei que a massa do soluto é título vezes a massa da solução. Então eu posso substituir aqui, ó. Eu posso falar o seguinte, ó, que título vezes a massa da solução dividido pelo volume. Agora olha só isso aqui, ó. Massa da solução dividido pelo volume da solução é quem? É a densidade. Então eu posso substituir isso aqui pela letrinha D de densidade. Eu posso dizer então que a concentração é a densidade vezes o título. Olha só, relacionei essas três formulazinhas: concentração comum, título em massa e densidade. Então, se eu tiver a densidade e tiver o título, eu consigo calcular a concentração comum através dessa relação. Ok? A gente só tem que ficar esperto com uma coisa aqui. Por quê? Concentração comum, ela é dada em gramas por litro, correto? Densidade é dado em gramas por ml. E o título, ele é porcentagem, ele não tem unidade. Como a densidade ela é dada em gramas por ml, se a densidade tiver ml aqui, eu tenho que multiplicar essa fórmula aqui por 1000. Por que eu tenho que multiplicar por 1000? Justamente para passar esse ml para litro, tá? Então, se você colocar a densidade aqui e a densidade tiver em gramas por ml, você tem que usar essa fórmula aqui, ó, que é concentração é igual a 1000 demônios trabalhando. Então, 1000 demônios trabalhando, a gente usa quando a densidade é em gramas por ml. Porque aí eu vou multiplicar e eu vou transformar ela em gramas por litro, que é a unidade da concentração. Todo mundo tem que estar na mesma unidade. E eu só uso demônio trabalhando, né? Um demônio trabalhando, se a densidade já estiver em gramas por litro. Tá bom? Então, ó, eu vou usar essa fórmula aqui se a densidade já estiver em gramas por litro. E se a densidade não tiver em gramas por litro, eu tenho que usar 1000 demônios trabalhando, porque esse 1000 vai ser justamente para converter esse ml aqui para litro. Belezinha? Tranquilo? Aqui, guys nobre, vamos continuar o nosso estudo das concentrações. As concentrações que nós já vimos, eu deixei aqui no cantinho, tá? E agora vamos falar da molaridade. Molaridade ou concentração em mol por litro. Como que eu calculo? Eu calculo assim, ó, molaridade é um M maiúsculo, tá bom? Não pode confundir com massa. É o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Então aqui, número de mols, é claro, eu vou expressar em mol. Volume, eu vou expressar em litros. E a molaridade, é claro, vai ser mol dividido por litro. Mol por litro. Combinado? E aqui, guys nobre, a gente tem que tomar cuidado que é mol, tá? Então eu tenho que transformar gramas para mol. Se eu tiver gramas, eu tenho que transformar gramas para mol. Aí a gente vai precisar lá da massa molar, tá? Que a gente estudou lá em mol. Por exemplo, ó, imagine que eu estou adicionando 117 gramas de cloreto de sódio a 2 litros de água. Como que eu calculo a molaridade? Primeiro, eu tenho que pegar essa massa e transformar essa massa em mol. Como que eu faço isso? Pegando a massa molar. A gente olha na tabela periódica, geralmente o exercício vai dar, no caso do Enem, ó, a massa do sódio é 23 gramas por mol, a massa do cloro é 35,5 gramas por mol. Então, cloreto de sódio é só eu somar, né? Um sódio e um cloro. Vai dar o quê? 58,5 gramas por mol. Isso quer dizer que 1 mol de cloreto de sódio pesa 58,5 gramas, tá? Só que eu joguei quanto aqui dentro? 117 gramas. Isso vai ser quantos mols? Vai ser X. Então, fazendo isso aqui, ó, dá para simplificar. Aqui é 1, aqui é 2, ó. X é igual a 2 mol. Então, quando eu jogo 117 gramas de cloreto de sódio, na verdade, eu estou jogando aqui em água o quê? 2 mol de cloreto de sódio. Então, eu vou dividir, no caso, 2 mol, né, que eu encontrei, dividido por 2, que é o volume. Então, isso vai dar o quê? 1 mol por litro. Belezinha? Então, se tiver em gramas, eu tenho que converter para mol, lembrando aqui da massa molar que a gente estudou lá em massa, massa atômica, massa molecular, massa molar e mol.
Beleza? Então a gente tem que fazer essa conversão aqui. E o que essa unidade quer dizer pra gente? A quantidade em mols do soluto que eu tenho em 1 litro de solução. Então se eu pegar 1 litro dessa solução aqui, eu vou ter quantos mols de soluto? 1 mol de cloreto de sódio, tá? Então a cada litro eu tenho quantos mols de soluto? É isso que a molaridade vem dizer pra gente. Tranquilo? Gás nobre, antes da gente continuar, deixa eu fazer uma observação. Olha, aqui nós calculamos o número de mol do cloreto de sódio através de uma regra de 3, correto? E para ser sincero, aqui em concentrações nós podemos resolver facilmente qualquer exercício com regra de 3. Nós vamos ver isso quando a gente estiver resolvendo os exercícios. Só que como nós estamos falando de fórmulas, nós também temos uma fórmula no qual nós podemos calcular esse número de mol, né? No qual a gente não precisa fazer uma regra de 3, a gente coloca numa formulazinha também. Como nós estamos falando de fórmulas, eu vou contar ela para você. Ó, a fórmula para eu calcular o número de mols é a seguinte, ó. Número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, se eu pegar a massa e dividir pela massa molar, eu encontro o número de mols. Aqui, como nós queremos calcular o número de mols do soluto, então o número de mols do soluto vai ser a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, tá? Então vamos fazer a mesma coisa só para você ver que vai dar certo, ó. O número de mols do soluto vai ser a massa do soluto, que é 117 gramas, dividido pela massa molar do soluto, que é 58,5 gramas. Olha só, eu tenho a mesma divisão, vai dar 2, então o número de mols do soluto é igual a 2 mol. Beleza? Ó, encontrei a mesma coisa. É uma formulazinha que deixa eu calcular o número de mols. E como nós estamos falando de fórmulas, eu mostrei ela para vocês. Combinado? E agora que nós já sabemos que número de mol pode ser calculado dessa maneira, dá uma olhada nisso daqui, ó. Molaridade não é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução? É. E número de mols não é a massa dividido pela massa molar? Vamos pegar isso aqui e substituir aqui, ó. Então eu vou ter o seguinte, que a molaridade vai ser, aqui no N1 eu vou colocar massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, dividido pelo volume da solução. Divisão de fração, eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então molaridade é massa do soluto dividido pela massa molar vezes o inverso do segundo, ó. Beleza? Olha só, gás nobre, eu tenho aqui então que a massa do soluto vai ser a massa molar do soluto vezes o volume da solução. Olha o que eu tive aqui, ó. Massa do soluto dividido pelo volume da solução. O que é isso? Concentração comum. Ah, então eu também consigo relacionar a molaridade com a concentração comum. Se eu substituir aqui, ó, o que eu vou ter? Que a molaridade é a concentração comum dividido pela massa molar do soluto. Então olha mais uma formulazinha aqui, ó, no qual eu relaciono molaridade e concentração comum. Ok? Tranquilo? Vamos agora à nossa última concentração, que é a solução título em ppm, ou seja, título em partes por milhão. O que isso quer dizer? É a quantidade de partes de soluto que eu tenho por 1 milhão de partes de solução. Então eu vou ter uma parte de soluto por 1 milhão, isso mesmo, 1 milhão, né, que é 10 à sexta, partes de solução. Como assim, professor? Parte de soluto, parte de solução. É porque a unidade pode ser a que você quiser, desde que seja a mesma nos dois. Então, se você falar que você tem 6 ppm, isso pode significar que eu tenho 6 gramas, né? 6 partes de soluto por 1 milhão de gramas de solução, ok? Então, ó, se eu escolhi gramas aqui, eu tenho que ter gramas aqui, beleza? Pode ser que eu tenho, sei lá, 10 ml de soluto por 1 milhão de ml de solução. Então, ó, se é ml aqui, eu tenho que usar ml aqui, belezinha?
Então, ppm é uma parte de soluto, aí a unidade é a que você quiser, a que o exercício tiver, que tiver ali dentro da realidade do exercício. Então, estou trabalhando com soluções, então faz sentido você falar em gramas. Estou trabalhando com gases, faz sentido talvez você falar em volume, em litros, em ml, beleza? Então é uma parte, que pode ser grama, ml, pode ser a unidade que você quiser, desde que você tenha a mesma unidade aqui. Então vou falar que eu tenho 6 gramas de soluto por 1 milhão de gramas de solução, que eu tenho 10 ml de soluto, aqui no caso então vai ser 10 ppm, né? Eu tenho 10 ml de soluto, 10 partes de soluto por 1 milhão de partes de solução. Isso aqui, claro, o título em ppm é utilizado para coisas muito diluídas, né? Você tem 6 gramas em 1 milhão de gramas de solução. Você tem 10 ml em 1 milhão de ml de solução. Título em ppm é usado para a gente falar de coisas que estão muito diluídas, geralmente gases tóxicos. A gente vai falar qual que é a concentração de gases tóxicos que a gente pode ter na atmosfera para a gente não passar mal. Então, é um gás tóxico, tem que ter uma concentração muito pequenininha. Então a gente expressa em ppm, tá bom? Uma parte de soluto por 1 milhão de partes de solução. Eu posso calcular, já que a gente está falando de fórmula, isso aqui facilmente a gente resolve com regra de 3. Na minha opinião, é muito mais fácil fazer em regra de 3 do que memorizar a fórmula, tá? Isso a gente vai fazer exercício também. Mas o ppm, ó, pode ser a massa do soluto pela massa da solução vezes 1 milhão. Porque a gente está falando que é em 1 milhão de partes. Então essa é a formulazinha do ppm. Também é dimensional, eu estou dividindo gramas por gramas, tanto é que não tem unidade, ó, 6 ppm. Não tem unidade, é a unidade que eu quiser. Beleza? A mesma coisa no título. O título não tem unidade, é a unidade que eu quiser. Se eu falar para você que eu tenho uma solução com 6% de título em massa, né? Título em massa, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 100 partes de uma solução, 6 é soluto, tá? Porque título não é a massa do soluto pela massa da solução. Se eu falo que eu tenho uma solução de 6% em título em massa, 6% a cada 100. Então, a cada 100 partes de uma solução, ok? Aí a parte pode ser o que eu quiser. Então, a cada 100 gramas de uma solução, 6 gramas é soluto. A cada 100 litros de uma solução, 6 litros é soluto. Você pode usar qualquer unidade, desde que seja a mesma para os dois, tá bom? Então, o título em ppm lembra muito o título em massa, lembra muito o título em volume, vão ser unidades adimensionais e por isso, né, só que aqui eu tenho a cada 100 partes e aqui eu tenho a cada 1 milhão de partes. E o importante é a gente usar a mesma unidade para a parte do soluto quanto para a parte da solução. Belezinha? Tranquilo, gás nobre? Então, gás nobre, com isso, nós encerramos a nossa aula de concentrações. Aqui estão todas as fórmulas que nós podemos usar para calcular as concentrações. Porém, você vai ver que você pode resolver a grande maioria dos exercícios de concentração usando regra de 3, tá bom? Então, por isso, é extremamente importante que você resolva muito exercício, tá bom? Resolva muito exercício, porque isso vai te dar a prática, principalmente concentração. Concentração é um daqueles assuntos que você só aprende fazendo exercício. Então, vai fazer muito exercício de concentração, né? Na prova de 2018 do Enem, teve uma questão de concentração que todo mundo ficou, ah, meu Deus, que questão difícil, que isso, que aquilo. Mas com 3 regras de 3 você matava a questão, extremamente simples, não tinha nada ali demais, beleza? Mas você só vai ter essa confiança se você resolver bastante exercício. Eu estou sendo bem enfático porque, de fato, concentração, assim como cálculo estequiométrico, são conteúdos que você só aprende se você fizer exercício. Por isso eu quero que você faça os exercícios e eu vejo vocês na próxima aula com mais conteúdo. Um grande abraço e reage!